Olá! Como você se comporta no trânsito? A cada 1 hora, 3 motoristas de Bauru são multados. Esse é um dos assuntos do Unesp Notícias desta terça-feira, 18 de setembro, que também destaca: bancários entram em greve e deixam correntistas na fila. E conheça a exposição que retrata a obra do poeta Manuel de Barros. Bancários de todo o país entraram em greve hoje. Em Bauru, quem precisou dos serviços encontrou as agências fechadas. Hoje pela manhã, funcionários cruzaram os braços do lado de fora das agências. Dentro delas, as transações eram possíveis apenas pelos caixas eletrônicos. Quem precisou de outro serviço saiu decepcionado. É complicado, né? As pessoas não percebem que a gente precisa trabalhar, né? Fui surpreendido mesmo, já trabalhou bastante, né? Devia se organizar um pouco mais, pelo menos fazer igual o mesmo esquema do pessoal do transporte. Coloque pelo menos 30%, 20% funcionando para não prejudicar a população, né? A greve, que começou hoje, é por tempo indeterminado. Em Bauru, os bancos empregam 2.000 funcionários. Segundo o sindicato da categoria, apenas compensações de cheques e o abastecimento de caixas eletrônicos será mantido. A categoria pede 23% de reajuste, além de novas contratações e mais participação nos lucros. Os bancos, numa primeira rodada de negociações, ofereceram 6%, valor considerado baixo pelos trabalhadores. Por que 6% é pouco? Porque ela mal repõe a inflação e, como nós falamos, nós temos perdas salariais. Então nós temos que tentar recuperar o maior número de dessa perda possível, já que os bancos vão tão bem em termos financeiros. Em nota, a Federação Nacional dos Bancos disse lamentar a decisão dos sindicatos dos bancários de recorrer à greve. Disse também que confia no diálogo para chegar a um acordo entre funcionários e empresas. Você que tem contas a vencer, é bom procurar outras formas de pagamento, como o caixa eletrônico ou a internet. Pois, segundo o Procon, as datas de vencimento das faturas continuam valendo apesar da paralisação. A novela das sacolinhas plásticas teve mais um capítulo ontem na Câmara de Vereadores aqui de Bauru. Os vereadores derrubaram o veto do prefeito, Rodrigo Agostinho, ao projeto de lei que obriga supermercados a fornecer sacolas de graça aos consumidores. Para o prefeito, os vereadores legislaram sobre um tema de competência da União e dos estados. Mas resumindo, a situação agora, no momento, os supermercados continuam obrigados a fornecer as embalagens. Por falar em política, vamos ver quais os compromissos de campanha dos 4 candidatos ao cargo de prefeito de Bauru. Chiara Ranieri, do Democratas, se reúne daqui a pouco, às 7h, com membros da coligação partidária. Clodoaldo Gazeta, do PV, participa logo mais de uma sabatina na Acenag. Às 9h, ele se reúne com amigos e apoiadores no bairro Santa Edviges. Rodrigo Agostinho, do PMDB, passa a noite de hoje em reuniões com candidatos a vereador nos bairros da cidade. Paulo Martins, do PSTU, não divulgou a agenda de campanha. No próximo sábado, os candidatos estarão aqui na TV Unesp para debater propostas. O debate TV Unesp Jornal da Cidade começa às 10h e será transmitido ao vivo. Não vá perder, hein? Agora vamos mudar de assunto e falar da sua saúde. O Brasil é o 3º país que mais produz frutas no mundo. Mesmo com essa fartura na produção, o brasileiro não tem o hábito de consumir esses alimentos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o ideal seria uma pessoa consumir cerca de 3 frutas ao dia. Mas o brasileiro consome em média 1,5 frutas, quer dizer, a metade, né? Veja porque é importante incluir mais frutas no seu cardápio. As frutas devem estar presentes na alimentação diária porque são ricas em fibras, vitaminas e minerais responsáveis pelo bom funcionamento do organismo.
Para garantir uma maior variedade de nutrientes, é importante consumir frutas de vários tipos. Dê preferência às frutas de época, elas costumam ser mais baratas. Para não errar na hora da compra, evite levar para casa grande quantidade de um só tipo de fruta. Isso faz com que você enjoe facilmente. Também na hora da compra, evite frutas com manchas, cortes ou moles demais. Elas costumam estragar mais rápido. Antes do consumo, todas as frutas devem ser lavadas em água corrente. Elas também devem ficar de molho de 10 a 15 minutos em uma mistura de água com hipoclorito de sódio para retirar todas as impurezas. Sucos naturais podem ser uma opção para introduzir frutas na alimentação. Mas atenção, é importante equilibrar o consumo dos sucos com o das frutas in natura. Ainda falando de saúde, a FAMESP foi convidada oficialmente ontem pelo governo do estado para gerenciar o hospital de base. O vice-presidente da fundação, Antônio Rúgulo Júnior, participou de uma reunião em São Paulo. Segundo ele, ainda não foi definido o modelo de gestão do HB. Ele informou também que está mantida a proposta de participação tanto da FAMESP quanto do município no hospital. Agora são 5h37. Ainda hoje a gente leva você para passear na exposição Olhos de Barros, que está no Sesc. E já depois do intervalo, saiba quais são as principais multas aplicadas aos motoristas de Bauru. O Brasil é o 5º país do mundo em mortes no trânsito. Para tentar mudar essa situação de insegurança, cidades de todo o país realizam atividades para conscientizar a população durante a Semana Nacional de Trânsito. Em Bauru, as atividades seguem até o dia 30. 19 pessoas morreram em acidentes de trânsito em Bauru em 2011. Só neste ano já foram 16 vítimas. Uma das causas é a imprudência dos motoristas. Em média, são 85 multas por excesso de velocidade todos os dias aqui em Bauru. Isso quer dizer que a cada hora, pelo menos 3 motoristas são multados por exceder os limites dos radares nas ruas e avenidas aqui da cidade. De janeiro a julho deste ano, já foram cerca de 18 mil infrações registradas nos radares da cidade. Esse número é menor do que no mesmo período do ano passado, quando foram 21 mil ocorrências. Segundo a Indurb, a pressa ao dirigir é a principal causa de multas neste ano. Falar no celular ao volante também é destaque entre as ocorrências. Quando ele divide as atenções entre dirigir e atender o celular, a segurança, né, no trânsito vai estar altamente comprometida. São alguns segundos que às vezes ele despende para verificar uma mensagem, um torpedo, né, ou atender uma ligação, que são valiosíssimos, tá, para a segurança no trânsito. Ele pode perder alguns segundos, que pode representar um momento que ele deveria tomar uma decisão para uma frenagem, ou fazer uma conversão, ou evitar uma colisão. Bauru tem 26 radares e 4 lombadas eletrônicas. Desse total, 9 aparelhos ficam ligados diariamente nas vias de maior fluxo e também onde ocorrem mais acidentes. Entre as multas, destacam-se ainda estacionamento irregular, falta de uso de cinto de segurança, passar em sinal vermelho e desrespeitar vagas de deficientes e idosos. Para incentivar um tráfego seguro em Bauru, a Indurb realiza até o fim do mês atividades que fazem parte da Semana Nacional de Trânsito. Nós vimos reduzindo os acidentes de uma maneira geral, mas realmente o fatal tem aumentado na cidade de Bauru e isso nos preocupou muito. E muitos desses acidentes eram devido à bebida e em horários noturnos. Então a gente vai intensificar em cima disso, em parceria com a Polícia Militar, campanhas de melhoria nessa Semana do Trânsito sobre realmente os acidentes que envolvam bebida. A abertura foi na manhã desta segunda-feira. O Sesc Senat é um dos parceiros da ação, que tem como foco educar os motoristas. Em todos os nossos cursos, nós tentamos passar toda essa educação, esses ensinamentos básicos na direção, seja ela defensiva, preventiva,
a todos os nossos alunos para que possamos ter um trânsito melhor, um trânsito mais educado. Os moradores de Bauru têm ideias para melhorar o trânsito. Teria que ser uma mudança de estrutura. Mais semáforo, faixa de pedestre, acho que bem melhor. Uma das atividades da Semana Nacional de Trânsito são os cursos de direção preventiva oferecidos à comunidade. Ainda há vagas para 2 turmas, uma é amanhã e outra na quinta-feira. O curso é de graça e vai das 7 às 10 horas da noite. Os interessados podem se inscrever pelo telefone da Indurb no 3233-9008. A gente continua a falar da Semana Nacional de Trânsito com o chefe do setor de Estatística e Educação da Indurb, o engenheiro Nelson Neto. Nelson, muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço. Nelson, a gente já disse aí na matéria que o foco que Bauru escolheu para esse ano é o álcool e a direção, né? E vocês têm uma ideia da parcela de acidentes que são causados por motoristas alcoolizados? Nós acreditamos que em torno de 78% a 80% dos acidentes ocorridos no município de Bauru têm envolvimento com álcool ou a direção. Das vítimas fatais ocorridas no município de Bauru até a presente data, 99% tinham envolvimento com álcool. 90, quer dizer, quase a totalidade, quase a totalidade. 2 acidentes, 2 vítimas fatais que foram fatalidades de atropelamentos que não havia envolvimento com álcool. Os demais, todos envolvimento com álcool. E como prevenir, Nelson? Como atuar nesse ponto especificamente? Então, após esse levantamento estatístico, né, em conjunto com a Polícia Militar, nós optamos em fazer campanhas em horários alternados, pedágios educativos, né, em horários alternados, onde nós estaremos passando à população o risco da ingerência, né, de ingerir bebida alcoólica. Nós queremos deixar bem claro que nós não queremos que as pessoas não bebam. Bebam à vontade, nós não queremos que elas dirijam alcoolizadas, somente isso. Precisa ter essa consciência, né? Exatamente, essa consciência eu acho que é o que falta. E na grande maioria, infelizmente, são jovens de 18 a 25 anos de idade, que perdem as suas vidas. Quer dizer, sempre gente muito jovem. Sempre, né? Gente muito jovem, com futuro aí, né? Nelson, e a semana ela é organizada em vários eixos, né? Os temas da semana. E um deles é comportamento e segurança. Esse é o ponto que vocês acreditam onde há mais margem para vocês atuarem na prevenção. Você já falou em relação ao álcool. E em que outras áreas vocês podem prevenir em relação ao comportamento do motorista? O motorista hoje, infelizmente, não é só em Bauru, no Brasil, eles têm um segundo, né, de fatalidade, que passa uma mensagem no celular, não regula os espelhos laterais corretamente. E esse minuto que você tem, eu estou com pressa, eu preciso chegar rápido, é onde ocasiona os acidentes. Os cursos que nós estaremos dando de direção preventiva, tanto para mulheres quanto para homens, são cursos com praticidade nisso. Nós estamos passando vídeos, palestras de profissionais na área, dando dicas de como dirigir e como se comportar no trânsito, e evitando assim essas fatalidades que nós temos no nosso município. E você já citou alguns, vamos detalhar um pouco mais, quais são os comportamentos que mais causam? Quer dizer, querer tirar o atraso dirigindo? Exatamente. Não conduzir o veículo corretamente, são os casos do curso, é um caso do curso de direção defensiva ou preventiva para as mulheres que nós estaremos aplicando. Não que as mulheres não saibam dirigir, não é isso, quero deixar muito bem claro. Olha lá, Nelson. Não que elas não saibam dirigir. No entanto, que os índices de acidentes com mulheres é bem menor. Né? São mais responsáveis? Sim, são mais responsáveis. Mais cautelosas, talvez. Né? Exatamente. Qual que é a ideia nossa? Hoje em dia, as mulheres fazem tudo, né? Levam o filho na escola, levam o filho para o inglês, etc, etc, etc. Então, elas estão mais no trânsito. Então, vamos passar para elas essas dicas. Por exemplo, você sabe trocar um pneu de um veículo? Nunca tentei. Então, Nelson, vou confessar. Nesse curso, nós estaremos treinando. Porque não é simplesmente você parar o seu veículo, descer do seu veículo e lá não vamos trocar o pneu. Não, você tem que sinalizar. Qual a distância correta para você sinalizar? Qual a distância correta para você colocar o seu triângulo? É próximo ao veículo? Nós temos dicas, por exemplo, dê 12 passos no sentido contrário ao seu veículo, sinalize corretamente, porque você vai estar num local, numa área segura para fazer a troca desse pneu. Nós estaremos ensinando isso também, ensinando se você pode ou não frear numa curva em excesso de velocidade ou numa velocidade compatível com a via. Então, são essas dicas que nós vamos estar passando em prático. Você vai entrar dentro do veículo com um perito do seu lado e vai falar, olha, freia, não freia. Olha o cachorrinho no banco de trás, estamos tendo muito disso, acidente com isso. A pessoa vem e põe o cachorrinho no banco de trás, não amarra,
não faz nada, o que acontece? É dispersa, né? Exatamente, e são acidentes. Nelson, e você me contava que haverá outras iniciativas, né? Inclusive você trouxe alguns folhetos que os motoristas não serão autuados quando estacionarem em lugares inadequados por um período. Como você mencionou agora, nós temos um grande índice de autuações com diz respeito às vagas especiais. Então nós entramos numa campanha que os motoristas não serão autuados nesse período da Semana Nacional de Trânsito, receberão alguns panfletos. Né? Respeite essa vaga, né? Um dia você pode ser idoso, um dia... E tem esse aqui também, né? Isso. Esse é para quem respeitar. Isso é para quem respeitar. Quem para com a devida autorização, que tem a autorização que fica no para-brisa do carro, né? Exatamente. Aí nós colocaremos esse panfleto que ele respeita as vagas especiais. Tá certo. Nelson, um outro eixo também que é a infraestrutura viária adequada. E há certas vias que não estão muito bem sinalizadas, outras que os semáforos não estão em boas condições. Há um planejamento da Endurbe para trocar esse mobiliário urbano, para melhorar? Sim, nós temos um setor específico que faz essa parte de manutenção, seja ela semafórica, seja ela de sinalizações verticais ou horizontais. Infelizmente, nós ainda temos um grande número de vandalismo em placas de sinalização, então nós temos que estar substituindo o mais rápido possível essas placas. A Endurbe tem um programa de substituição de sinais semafóricos do município. É uma novidade aí que nós estamos trazendo. Nós vamos ser piloto juntamente com a cidade de Santos e estaremos substituindo todos os sinais que hoje nós temos por sinais a LED. Então, uma melhor visibilidade, uma manutenção menor. Porque tem aquele horário do dia que o sol incide bem no sinal e a gente não consegue ver direito, né? Exatamente. A cor do semáforo. Né? Ocorre uma ofuscação desse sinal semafórico e com o LED, esses casos a gente vai estar sanando por completo. E tem um prazo para que essa troca ocorra? Nós estamos aguardando só o fechamento de um contrato com uma equipe específica, né? Nós estamos recebendo, né? Em doação isso daí. Nós vamos ser piloto, então aqui em cima disso terá alguns trabalhos, né? Da eficiência energética até mesmo para o município na utilização desses LEDs. Então nós estamos só em iminência de fechamento de um contrato para começar a fazer essas substituições. Para a gente concluir, em relação aos radares, eles são eficientes para ajudar a educar o motorista? Embora a população ache que não, a autuação ainda é um motivo educativo. Por quê? Nós temos um trabalho com criança, nós atingimos um certo número, só que tem os pais que desrespeitam essa parte, né? Os jovens, infelizmente. Então, infelizmente, nós temos que entrar na parte de autuação para passar a educar essas pessoas. Mexendo no bolso, você vai estar educando. Infelizmente. Infelizmente. Tem que ser assim, né? E a Endurbe vai continuar informando os lugares dos radares? Sim, nós informamos os locais... Porque não é mais obrigatório, né? Exatamente, mas nós continuaremos informando os locais de radares móveis. Os fixos todo mundo já sabe onde está localizado. E os móveis, todos os dias nós divulgamos. Até no site da Endurbe tem a localização desses radares. E a imprensa também, isso é divulgado para a imprensa? Sim, sim, a imprensa também tem acesso. Nelson, muito obrigada então por suas informações. Eu que agradeço. A gente faz um intervalo agora na sequência, mas você vai ver a previsão do tempo, não saia daí. Conheça a exposição Olhos de Barros, que fica até dezembro no Sesc. O Nesp Notícias está de volta e hoje Bauru completa 63 dias sem chuva. Já é a maior estiagem dos últimos 5 anos. Mas a situação deve mudar até o fim de semana. Veja agora a previsão. Chove em pontos isolados na região oeste do estado de São Paulo. A frente fria que se desloca sobre o estado continua a trazer pancadas de chuva nesta quarta-feira. Em Bauru, há 70% de chance de cair uma chuva rápida amanhã, no período da tarde. Agora, a umidade do ar está em 27%. A velocidade dos ventos é de 13 km por hora. Hoje, a temperatura chegou a 34 graus. Amanhã pode bater em 38 em Bauru e em Piratininga. Em Agudos, a máxima fica em 37 graus. O Sesc Bauru realiza até dezembro a exposição Olhos de Barros. A literatura do poeta Manuel de Barros ganha vida em artes plásticas. O Homem das Coisas Desimportantes mostra que mesmo objetos mais comuns do cotidiano têm significados e também poesia.
usar algumas palavras que ainda não tenham idioma. No nosso cotidiano, a gente, por causa das grandes obrigações, a gente esquece de olhar ao redor da gente, né? Esquece de ver que, na verdade, a gente está povoado de sensações, povoado de imagem, povoado de música, de sons, né, o tempo todo, e de poesia. O homem que engoliu o futuro lembra que a tecnologia pode conviver com a natureza. E nós partimos do universo dele para criar essas figuras, para que elas, de alguma forma, ganhassem vida, além da vida nas palavras do próprio autor, para que elas pudessem se deslocar pelo espaço, pudessem intervir. Já o homem-pássaro traz a leveza e a liberdade das aves. Assim como Manuel de Barros tem uma poesia sutil e delicada, a gente pretende também despertar isso nas pessoas, que as pessoas sejam mais sensíveis, mais amorosas e que gostem de poesia. Esse grupo de São Paulo deu vida aos versos do poeta sul-mato-grossense Manuel de Barros. A poesia do autor foi transformada em música. Os versos foram distribuídos para quem passou pela área de convivência do SESC. A intervenção abriu a exposição Olhos de Barros e chamou a atenção de adultos e crianças. Bauru é um pouco carente ainda de espaços expositivos e também, ainda mais quando essas exposições são relacionadas à literatura. Então a gente acredita que a exposição vai contribuir muito para a cidade, no sentido de que é um espaço para a gente respirar a poesia e através das artes visuais. Se das palavras se faz teatro, da poesia também nascem novos objetos. Foi o que esse grupo fez, sob a inspiração da obra de Manuel de Barros. Folhas, cascas, as coisinhas do chão ganharam vida e, de volta ao chão, se transformaram em poesia. A natureza está muito presente nos mínimos detalhes, criando novos mundos. A ideia é trabalhar o que a gente normalmente despreza e fazer poemas sem palavras com esse material. Para Manuel de Barros, a poesia não é para entender, e sim para sentir. E quem visita a exposição pode expressar com palavras o que sente e compartilhar com as outras pessoas. Os versos estão em cada detalhe da montagem. E ao abrir uma das gavetas, você pode se surpreender. Elas têm bastante coisa e mostram que a gente tem que sentir a poesia. Lindo, né? Vale a pena. A exposição Olhos de Barros, a poesia de Manuel, fica até o dia 2 de dezembro no Sesc Bauru, que está localizado na Avenida Aureliano Cardia, 671. O horário de visitação é de terça a sexta, da 1 da tarde às 9h30 da noite. No fim de semana, a exposição fica aberta das 9h30 da manhã às 6 da tarde. O Nesp Notícias termina agora. Até amanhã. Tchau! Thank you.